Shalom, meus amados irmãos, a paz de Deus dos Exércitos esteja com todos vocês. Meus amados, esse vídeo eu quero falar para vocês de acontecimentos que está se passando em vários países no mundo, a perseguição a pessoas que seguem o cristianismo, né? O crescimento do mal de forma exageradamente sem piedade de nada, uma turminha do turbante aí executando pessoas inocentes somente por não fazer parte da crença delas. E tudo isso se coincide, gente, com acontecimentos que estão acontecendo lá no Irã, em Israel, que não é Israel, é Israel. E não é coincidência, tudo do Eterno é planejado por Ele, né? Vejam só, para quem não conhece, a Páscoa dos hebreus, aqueles que saíram lá do Egito, é no 14º dia do mês, e exatamente cai esse ano no dia 1º de abril. Páscoa hebraica. Também no dia 1º de abril, às 23 horas e 23 minutos, se eu não me engano, vai ter o fenômeno da lua cheia, que tem muito significado no mundo espiritual e para o povo hebreu, o povo judeu, né? E provavelmente essa data é uma data, digamos assim, enigmática, porque muitas pessoas estudiosas dizem que foi nesta mesma data, 1º de abril, que o Messias Yahshua nasceu e que ele foi pendurado na cruz, no madeiro, que ele foi sacrificado pelos nossos pecados e para salvar todos aqueles que crerem no seu nome e no seu evangelho, né? Então, meus amados, é tempo de reflexão, é tempo de voltarmos às origens, de buscarmos o amor verdadeiro, né? Deixarmos aí as fábulas, as ilusões, os ídolos, tudo isso deixarmos de lado, porque os tempos estão acelerados e a maldade do homem se multiplicou por muitos, por 100, por 1000, ninguém sabe mais calcular o tamanho da maldade. E os sinais estão aí. Na Austrália, essa semana, o tempo, o céu ficou vermelho, o tempo mudou de cor de dia, durante o dia, ficou tudo vermelho. Parece imagem de cinema, mas era real. Em Israel também amanheceu um dia lá, uma cidade lá em Israel amanheceu pestada de urubus. E dizem os rabinos que isso é mau presságio. Porém, outro acontecimento que nunca, nos últimos 1000 e poucos anos, não tinha acontecido. Jerusalém, Israel, através de seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, proibiu a visitação tanto de católicos quanto de protestantes, ortodoxos, proibiu a visita ao santo, conhecido como Santo Sepulcro, a sepultura onde o corpo de Yahshua foi colocado. Porque exatamente nessa data, nesse período de peregrinação, eles querem esconder o quê? O que é que vai acontecer nessa data de 1º de abril? Eu digo a vocês que o Eterno tem deixado meu espírito inquieto para alertar a minha família e meus irmãos na fé, que
fortaleçam as orações, o jejum espiritual e tenham uma condição de ficar dentro de sua casa, pelo menos mantimento para pelo menos 3 dias, porque lá no livro de Ezequiel, lá no livro de Apocalipse, fala que haverá 3 dias de trevas. E essas trevas vão ser densas, semelhante àquela que aconteceu na praga lá do Egito. Então, quem não estiver preparado espiritualmente e com mantimento, dizem outros estudiosos de outros segmentos religiosos que espíritos malignos vão estar, nesses 3 dias de treva, vão estar soltos, perambulando pelas ruas, procurando destruir as pessoas, procurando se incorporar nas pessoas. Que eu lembro quando eu era criança que minha mãe falava dessas coisas já e dizia que nós devíamos ter cuidado para não olhar para a rua. E estudiosos de religiões, digamos assim, que estudam comportamento dos espíritos, né? Não o Espírito Santo, mas os espíritos maus, eles dizem que deve-se fechar todas as frechas para ninguém olhar para a rua, porque a pessoa pode enlouquecer somente em ver a figura desses espíritos. Então, meus amados, 1º de abril, o inimigo usou pessoas para transformar esse dia. Eu não sei nos outros países, eu esqueci de pesquisar antes, para dizer que 1º de abril é o dia da mentira. Mas por que especificamente eles tentaram manipular esse dia? Para dizer que é o dia da mentira, mas na verdade é o dia do nascimento do nosso Salvador, do Messias, Yahusha. Quando você clama, ó Yahusha, com firmeza no coração, com fé, fica ninguém, espírito mal nenhum fica por perto. Lá em Lucas capítulo 9, ele manda os discípulos fazerem missão e em seu nome expulsarem demônios, todo tipo de maus espíritos e curar todas as enfermidades pelo poder do seu nome. Então, quando você clama, ó Yahusha, ó Yahusha, ali, meu amado, pode ter certeza, o poder vem lá do trono e faz as mudanças que você acredita em seu coração. Porque ele diz, tudo que você crê, não duvidando, será feito, né? Ou em outras traduções diz assim, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Quer dizer, se no teu coração não tem dúvida, recebereis. Mas as pessoas às vezes dizem assim, não, mas eu pedi um carro, o carro não veio. Tá, meu amado, o Eterno não faz carro, ele faz milagres, ele cura, ele liberta, ele te dá saúde. Mas carro quem faz é as fábricas. Você tem que trabalhar, ele já te dá saúde, você trabalha, usa o discernimento, busca estudar e se qualificar profissionalmente para ganhar um bom salário e você vai escolher o carro que você quer. Tá, beleza? Então, meus amados, dia 1º de abril não é dia de mentira. Da mesma forma como o inimigo usou pessoas do marketing, do setor de marketing, de publicidade e propaganda, para criar essa frase, sextou. Por quê? Porque na sexta-feira, a partir das 18 horas, pelo calendário hebraico, começa o Shabat, que é o dia sagrado, é o dia do descanso, o dia do repouso.
um dia sagrado que o Eterno disse que era para santificar esse dia. Tudo bem, você, no seu dia a dia, você não tem condições de não trabalhar o sábado. Porém, não deixe se iludir com essa frase do inimigo. Sextou, é quando dá 16 horas, 17 horas, as pessoas tudo doidas, desesperadas para sair do trabalho e correr para um bar para fazer a vontade do inimigo, para beber, para se prostituir. E acredite, eu fiz uma pesquisa um tempo passado, o dia onde ocorrem mais acidentes fatais é justamente da sexta para o sábado. Por quê? Porque as pessoas se entregam à vontade do inimigo e eles pegam justamente naquela espaço, naquela brecha que ele deu, que as pessoas dão para ele. Então, a sexta-feira não é o sextou. Respeitem. Se você não pode, devido ao contrato de trabalho, sua empresa, o seu ganha-pão, às vezes o dia que você mais ganha é o sábado ali, você não cumpre esse mandamento, arrisca, mas pelo menos não blasfeme, não tire esse dia para usar drogas, para beber, para encher a cara, para se prostituir, para trair sua esposa, ou para a esposa trair o marido, vice-versa. Respeite o dia sagrado, porque ele vai cobrar. O Eterno, no dia do julgamento, ele vai cobrar. Então, eu ainda não consigo deixar de trabalhar o sábado. Porém, eu respeito. É um dia que eu busco ler a Bíblia. Não que você não faça coisas que não desagradam ao Eterno. Convide, chame sua família, seus filhos, se você não tem muitos parentes por perto. Pegue a Bíblia e vão ler um texto bíblico. É o dia do descanso. Evite discussão dentro de casa. Durante a sexta-feira, antes das 18 horas, procure manter a casa limpinha, organizada, porque o anjo do Eterno vem visitar todos os lares do mundo todo. E quando você prepara a casa naquela intenção de dizer: minha casa está limpa para receber o rei, que é Yahushua, o anjo vem e enche tua casa de bênção. Então é isso que eu queria falar para vocês, meus amados. Cuidado com a propaganda do inimigo. O inimigo, ele quer corromper. Esse é o objetivo dele, corromper. Ele corrompeu Adão através de Eva com a enganação que fez com o fruto proibido. E até hoje ele vive corrompendo as pessoas. O sextou, o dia da mentira. Que dia de mentira? Não existe dia, ninguém é para mentir, dia nenhum. Porque mentir é pecado. Vou criar uma mentirinha de brincadeira para fazer um susto a fulano. Isso é obra de Satanás. É obra do inimigo, não é obra do Eterno. O Eterno não quer que você minta. Não quer que você seja taxado de mentiroso. Ele quer você íntegro, santo, separado. Você é parte do corpo da igreja do Mashiach. E o corpo não pode ter partes, membros do corpo doente. Poderia o corpo do Mashiach, o corpo da igreja do Mashiach, ter um membro doente? Uma semelhança, um exemplo. O braço, ou o dedo, ou o pé doente, ferido. O corpo da igreja do Mashiach é limpa, é vestida de vestes brancas. Então, não caia nas armadilhas. E nessa Páscoa, se você é católico, você é protestante, pratica sua fé, esqueça o ovo de Páscoa, não traga essa maldição para dentro da sua casa.
o Messias sofreu pelos nossos pecados. E você vai trazer um ovo de um coelho. O que é que tem a ver um coelho e um ovo de chocolate com a Páscoa? A Páscoa significa libertação. Libertação, se libertar dos padrões humanos criados por homens que foram inspirados pelo diabo para criar esse tipo de coisa. A Páscoa bíblica é para se comer carne do cordeiro macho sem mácula de até 1 ano e ervas amargas. As ervas amargas representam os tempos de amargura do povo hebreu no Egito. Aí você vai comer chocolate. Você sabia que por trás desse ovo de Páscoa e por trás desse coelhozinho existe, na mitologia, demônios, oferendas, rituais satânicos por trás dessas coisas. Então não dê isso a seus filhos. Ensine a eles que isso não é da parte do Eterno. Papai, aquele que está em todos os lugares, que vê todas as coisas, que sabe do passado, do presente e do futuro. Ele não fez dessa forma. Não foi dessa forma que ele ordenou a Moisés que criasse essa ordenança da Páscoa. Então, meus amados, também aos católicos que assistiram esse vídeo, se você por acaso não teve condições financeiras de comer seu peixe, não se sinta pecador, que não é pecado comer carne. Não é pecado comer carne. Mentiram para você também. Senão, se comer peixe, só comer o peixe, isso é mentira. Na Bíblia não tem nada disso. O Eterno deu as instruções a Moisés dizendo: no 14º dia do primeiro mês do ano, você fará assim, assim, assim. O que era? Separar um cordeiro macho sem mancha nenhuma. Tinha que ser uma corzinha só, todo branquinho, por exemplo, todo branquinho, sem nenhuma mancha. E matar esse cordeiro. O sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas, digamos, aqui como nós conhecemos, na forra das portas, e no batente superior e inferior, para que quando o devorador viesse com a praga para exterminar os primogênitos do Egito, ao chegar naquelas casas onde estava o sangue do cordeiro, que nós sabemos hoje que é o sangue de Yahushua, o devorador ia reconhecer que aquela casa estava protegida. E o que fizeram com o resto do cordeiro? O resto do cordeiro, ele disse: vocês devem preparar o cordeiro para a quantidade de pessoas que tem na casa. Se o cordeiro for muito para a sua família, convide o seu vizinho com a família dele para vir comer junto com você. Então, comer a carne não é pecado. Isso aí é tradição da Igreja Católica, tradição humana, não é bíblica, não é divina, não é do Eterno. Então, cuidado com as idolatrias, com as tradições humanas. O mestre, nosso Salvador, ele alertava direto aos fariseus que vinham questioná-lo, ele dizia: isso aí é tradição criada por vocês, não está na lei de Moisés, não está na lei do Eterno, nos estatutos e nos mandamentos. Então, meus amados, 1º de abril não é dia da mentira, não existe dia para mentira. Por que eles não criaram o dia da verdade? Porque a verdade tem que ser todos os dias, tem que ser sempre. Então, 1º de abril não é dia de mentira. Não minta, nem por brincadeira, nem de forma alguma. Procure ser santo, como nosso Pai quer que nós sejamos, santos, separados do mundo, das imundícies do mundo. Amém? Fiquem todos na paz. Que Yahweh dos Exércitos os abençoe, em nome do seu amado Filho,
Que Yahweh dos Exércitos vos abençoe, no nome do seu amado filho Yahushua Mashiach. Que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Amém.